Hoje eu quero conversar com vocês sobre a escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 23 de agosto de 2026. Como eu e a Roseli estamos de férias, nós não faremos a nossa costumeira live com o Joaquim sobre esta EBD, mas eu vou fazer um resumo do que eu consegui anotar rapidamente. Eu confesso que essa EBD me chamou muito a atenção, porque a Igreja Maranata resolveu falar sobre um assunto que, inevitavelmente, provoca algumas perguntas que eu considero muito sérias para a própria Igreja Maranata. Jesus falou: não ajunteis tesouros na terra, falou sobre dinheiro, falou sobre riquezas, falou sobre coração, falou sobre olho bom e olho mau, falou sobre mamon, falou sobre preocupação com as coisas materiais e disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. Então eu pensei, muito bem, se nós vamos estudar o Sermão do Monte, então vamos estudar o Sermão do Monte. Mas vamos permitir que as palavras de Jesus atinjam todo mundo, inclusive quem está ensinando, inclusive o Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata, inclusive Alexandre Gueiros, inclusive a própria Igreja Maranata enquanto instituição religiosa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não pode funcionar apenas do púlpito para o banco. E Jesus não ensinou a fazer aquilo que ele mesmo não fazia. Aliás, a vida de Jesus, ela era um exemplo dos seus ensinamentos. Então, quando eu assisto o discurso de Alexandre Gueiros, na EBD da igreja dele, eu me pergunto, por que Jesus não serve de exemplo para Alexandre Gueiros? Ao comparar o que ele ensina e o que ele faz, o que me parece é que o exemplo que ele resolveu seguir foi o dos fariseus. Vamos ver se nesta EBD foi diferente? Eu começo perguntando: que estudo do Sermão do Monte é esse da Igreja Maranata? Vejam bem, antes de entrar no assunto dos tesouros, existe uma coisa que está me deixando bastante curioso, isso já há algumas semanas. A Igreja Maranata diz que está estudando o Sermão do Monte. Só que ela não está seguindo a sequência do Sermão do Monte, tal qual consta no Evangelho de Mateus. Por que será? Por que ficar pulando uma parte ou outra sem explicar que didática é essa? Será que a sequência escolhida pelo Espírito Santo de Deus no Evangelho de Mateus não foi muito boa e precisa de uma nova sequência desses ensinamentos? Vejam só, eles começaram pelas bem-aventuranças, Mateus 5. Depois trabalharam o sal da terra, a luz do mundo, mas em seguida começaram a selecionar determinados textos. Eles falaram sobre a palavra do cristão, falaram sobre amar os inimigos. Depois eles passaram para Mateus, capítulo 6, e na semana passada estudaram a oração do Pai Nosso. E hoje eles começaram em Mateus 6, no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra. Mas espera aí. O que aconteceu com os versículos anteriores? Depois do Pai Nosso, Jesus fala novamente sobre o perdão, Mateus 6, 14 e 15. Depois Jesus fala sobre o jejum, Mateus 6, de 16 a 18. E se voltarmos um pouco mais, no começo do capítulo 6, temos também o ensino sobre ajudar os necessitados. Temos também a crítica de Jesus à religiosidade praticada para ser vista pelos homens. E nesse contexto nós temos então a oração, temos o perdão, temos o jejum e depois chegamos aos
tesouros. Percebam a sequência. Vamos ver como o Espírito Santo de Deus organizou a sequência no Evangelho de Mateus. Primeiro, ajuda ao necessitado. Segundo, oração. Terceiro, perdão. Quarto, jejum. 5, tesouros. 6, olho bom e olho mau. 7, Deus e Mamon. Essa sequência, a meu ver, não foi apresentada por acaso. Ela forma um contexto. E isso não é irrelevante quando nós estudamos um livro bíblico. Mas entenda uma coisa, eu não estou dizendo que seja obrigatório fazer uma EBD versículo por versículo. Não estou dizendo isso. Uma igreja pode perfeitamente fazer um estudo temático, por exemplo, e neste caso garimpa-se textos diversos sobre o mesmo tema, tirados de capítulos e de livros distintos. Mas seria importante explicar isso para que os alunos não fiquem sem entender a didática escolhida pelos professores da EBD. Eu, por exemplo, eu gosto de saber a lógica dessa didática, a didática do ensino. Porque se estamos estudando o Sermão do Monte e eles foram organizados em uma certa sequência pelo Espírito Santo, eu creio, por que determinados textos são escolhidos e outros são pulados? Eu pergunto, os textos que eles pularam voltarão a ser estudados nas próximas EBDs? Eu não sei. Eu espero que sim. Mas vamos acompanhar. Pessoalmente, eu estou muito satisfeito com essa decisão de Alexandre Gueiros em apresentar estudos sobre o Sermão do Monte. Eu só espero que eles não deixem de fora nenhum ensinamento do Sermão do Monte, pois cada texto do Sermão do Monte é fundamental para nós compararmos o que a Igreja Maranata ensina com aquilo que ela faz. A cada texto, a cada comparação que fazemos, a meu ver, fica cada vez mais clara a semelhança da liderança da Igreja Maranata com os fariseus. Jesus fez exatamente essa avaliação ao observar a pregação e a prática religiosa dos fariseus. Jesus disse: eles não praticam o que pregam. E vejam, essa nossa observação, ela tem uma razão bem específica de ser e que nós sempre repetimos, esperando uma resposta de Alexandre Gueiros. Em nenhum momento Alexandre Gueiros explicou, por exemplo, como o discurso que ele apresenta sobre misericórdia, amor ao próximo, amor aos inimigos, conciliação e tolerância, como esses ensinos se aplicam no caso das mais de 100 ações judiciais movidas contra ex-membros pela Igreja. E boa parte desses processos continuam sendo impulsionados com recursos exatamente por quem está pregando que se deve amar os inimigos e apenas orar por eles, abençoando os que os maldizem. Por que Alexandre Gueiros não explica para todos nós como a sua pregação se alinha com a sua prática? A meu ver, silêncio não é resposta. Eu gostaria de ouvir uma explicação que me fizesse até mudar de opinião nesse caso, porque eu simplesmente não consigo outra definição para esse tipo de comportamento que não seja a mesma definição que Jesus deu quando se referiu à religiosidade dos fariseus. Jesus apontou para os fariseus e nos deixou uma instrução: não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que eles pregam. Então, eu acredito que a cada EBD da Igreja Maranata sobre o Sermão do Monte, nós temos cada vez mais elementos para comparar a liderança da Maranata aos fariseus. Então vamos acompanhar para ver se os textos que ficaram para trás serão resgatados nas próximas EBDs da Maranata. Como eu disse, eu espero que sim, porque, a meu ver, eles deveriam ter seguido na sequência do texto de Mateus, tá certo? Mas, enfim, porque quando nós retiramos partes do texto, do seu contexto,
há um risco de se modificar a compreensão das partes seguintes, e aí você tem um exame fora do contexto. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu hoje, especialmente quando falaram sobre o olho bom. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Antes, vamos comentar o que foi dito sobre o não ajunteis tesouros na terra. O pastor Gilson Souza começou explicando, e corretamente a meu ver, que os tesouros na terra representam aquilo que pertence a esta vida. Então, dinheiro, bens, fama, prestígio, poder, realizações. E ele explicou que Jesus não está necessariamente proibindo alguém de possuir bens. E ele ainda complementa que o problema acontece quando essas coisas ocupam o coração. Então, até aqui, tudo bem, eu concordo. A Bíblia, ela não ensina que todo cristão precisa ser pobre, não. Também não é pecado ter uma casa, não é pecado ter um carro, não é pecado fazer uma reserva financeira, isso é até prudente. Não é pecado investir no mercado financeiro, não é pecado prosperar profissionalmente. A questão é outra. A questão é a seguinte: qual é o seu tesouro? Onde está o seu coração? O dinheiro serve a você ou você serve ao dinheiro? O patrimônio, ele é instrumento, ele é um meio ou ele se transformou em uma finalidade, no seu propósito? Porque Jesus termina essa sequência dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. E foi justamente aqui que eu comecei a pensar na própria Igreja Cristã Maranata. Essa palavra, ela vale também para uma instituição religiosa? Porque existe uma pergunta que precisa ser feita. Se Jesus condena o acúmulo de riquezas como finalidade da vida, esse princípio, ele vale somente para as pessoas físicas ou vale também para instituições religiosas? Uma igreja institucionalizada pode ter patrimônio? Sim, pode. Uma igreja institucionalizada precisa de ter templos para suas reuniões? Sim. Precisa pagar contas? Sim. Uma igreja institucionalizada precisa manter as suas estruturas? Sim. Então ela pode construir, ela pode investir em equipamentos? Sim, claro. Pode até manter reservas financeiras para garantir a continuidade das suas atividades. Não é verdade? Então, isso não é nenhum problema, ok? Por isso a minha crítica, ela não é simplista. Eu não estou dizendo que o fato da Igreja Maranata possuir patrimônio é errado. Não, não é isso. A questão é muito mais séria. Vejam bem, a pergunta é: qual é a finalidade desse patrimônio? Quanto de patrimônio é necessário para uma igreja? Quanto está sendo acumulado? Quanto desse dinheiro retorna concretamente em benefício dos membros? Quanto é destinado mensalmente aos necessitados? Qual clínica de recuperação de viciados é mantida pela Igreja Maranata? Qual lar de idosos é mantido pela Igreja Cristã Maranata? Qual abrigo de crianças é mantido pela Igreja Cristã Maranata? A destinação mensal de recursos para as instituições de caridade que fazem o que a Igreja Maranata não faz? Qual ação social contínua e permanente a Igreja Maranata realiza? E para as ações sociais, aquelas eventuais que a Igreja Maranata realiza, quanto sai dos seus cofres? Ou todo o dinheiro de dízimos que a Igreja Maranata recolhe mensalmente está somente aumentando o seu patrimônio e as suas aplicações financeiras? Então eu volto a perguntar:
qual é a finalidade desse patrimônio reunido pela Igreja Cristã Maranata. Quais são as prioridades da igreja? Como os recursos são administrados? Qual é a extensão dos investimentos? E principalmente, preste atenção, os membros que financiam tudo isso, eles sabem claramente aquilo que existe, o que a igreja possui e o que faz com o dinheiro? Existe uma prestação de contas suficientemente clara, acessível e compreensível para os membros? Por quê? Porque nós estamos falando de uma instituição que possui templos, propriedades, prédios, estruturas administrativas, escola particular, investimentos financeiros e até uma usina de geração de energia fotovoltaica. E quando o presidente sobe ao púlpito para ensinar, ele diz assim aos membros: não ajunteis tesouros na terra. Neste caso, ele precisa também estar preparado para responder: a Igreja Cristã Maranata está fazendo isso? Porque o princípio não pode valer somente para o membro, não é mesmo? E já que nós estamos falando do presidente, ele disse uma frase muito forte nesta EBD. Alexandre Gueiros, ele disse mais ou menos o seguinte: um bom crente não pode ser uma pessoa gananciosa, ambiciosa, que quer juntar mais bens, mais poder, mais prestígio, mais glória para si mesmo. E depois ele afirmou: esse que faz isso já está liquidado espiritualmente. Muito bem, então nós vamos guardar bem esse critério de Alexandre Gueiros. Vejam, bens, poder, prestígio e glória, e a pessoa estar liquidada, entenderam? Por quê? Se buscar continuamente essas coisas constitui um problema espiritual para uma pessoa, por que nós não poderíamos fazer a mesma pergunta a respeito de uma instituição religiosa? A instituição, ela busca patrimônio? Ela busca poder? Ela busca prestígio? Ela busca reconhecimento? Ela busca influência? E se busca, até que ponto? Com qual finalidade? Vocês certamente têm conhecimento da quantidade de comendas e homenagens que eles recebem exatamente por causa da aproximação com políticos, não é verdade? Isso não significa condenar previamente, isso significa simplesmente que nós estamos aplicando o mesmo critério que a própria EBD selecionou. Não foi assim? Porque uma regra moral, para ser uma regra moral, ela precisa valer para todos. Agora, se o ensino é sempre dirigido somente para os outros, então tem alguma coisa errada aí. Aqui eu vejo um padrão muito interessante nas últimas EBDs da Maranata. Quando a Maranata começou a estudar o Sermão do Monte, nós ouvimos eles ensinando assim: seja luz, as pessoas precisam enxergar as suas boas obras, a sua justiça ela precisa exceder a dos escribas e dos fariseus, fale a verdade, ame o seu inimigo, ore por aqueles que perseguem você, perdoe, reconcilie-se, seja manso, santifique o nome de Deus por meio do seu comportamento, não acumule riquezas, não procure poder, não procure prestígio, sirva aos irmãos. Então, eu creio que todos se lembram desses pontos, ok? São ensinamentos de fato importantes. Mas eu tenho uma pergunta: quem é o sujeito de todos esses ensinamentos? É sempre o servo, o irmão, você, o crente? Porque quase nunca nós ouvimos eles se incluírem nesses ensinamentos. Eles não dizem: nós, como liderança, precisamos fazer isso. Nós, como presbitério, precisamos examinar a nossa conduta.
Nós, como instituição religiosa, precisamos pedir perdão quando erramos. Nós, enquanto igreja, precisamos ser transparentes. Nós, enquanto presbitério, precisamos também amar aqueles que consideramos os nossos adversários. Nós, como Igreja Maranata, precisamos nos reconciliar com os ex-membros. Nós, enquanto igreja, precisamos avaliar essas riquezas que nós estamos acumulando. Perceberam? Existe uma assimetria aí. A instituição, ela aparece constantemente como professora da ética, mas raramente ela aparece como objeto da própria ética que ela ensina. E, a meu ver, isso é muito perigoso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é uma seta que sai do púlpito apontando para os outros somente. Ela também aponta para quem está no púlpito. E agora nós chegamos ao ponto que me chamou muito a atenção. Mateus capítulo 6, verso 22, que diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E depois diz: se, porém, os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Como a Maranata explicou essa passagem nesta EBD? Gilson Souza disse que o olho bom é aquele que absorve luz. E ele perguntou: qual luz? A luz seria Jesus, a luz seria a revelação. E depois ele explicou que os olhos representam o nosso discernimento espiritual, a nossa maneira de compreender a palavra de Deus. E em seguida, Alexandre Gueiros vem e reforça essa mesma interpretação. O olho seria a mente, o entendimento. E o olho bom, então, seria uma mente purificada, que consegue captar corretamente a palavra de Deus. O olho mau seria, então, uma mente contaminada pelo pecado, pelas paixões e pelas ambições. E por isso, essa mente contaminada ela é incapaz de captar adequadamente a revelação. Então, tudo isso parece muito bonito, parece espiritual, mas existe um problema aí. Não foi isso que Jesus ensinou nesse texto. Querem ver? Olhem para o contexto. O que Jesus está falando imediatamente antes? Está falando sobre dinheiro. Não ajunteis tesouros na terra. Aí depois vem e fala sobre o olho bom e o olho mau. E qual é o versículo que vem logo em seguida? Né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, dinheiro novamente, certo? E depois vem o que comer, o que beber e o que vestir. São necessidades materiais. Portanto, o texto dos olhos está encaixado dentro de uma discussão sobre riqueza, posses e relação com bens materiais, tesouros, olhos e mamon, necessidades materiais. Então, será mesmo que Jesus interrompeu essa sequência para dizer que o olho bom significa capacidade de captar corretamente a revelação? E depois, então, aí ele volta, agora eu vou continuar falando sobre dinheiro. Ora, irmãos, parece que não foi isso, não é mesmo? Então, o que significa, afinal, o olho bom? Quando nós examinamos a linguagem bíblica, nós encontramos algo muito interessante. O olho bom está relacionado à generosidade. E o olho mau, ele parece estar relacionado à avareza, à mesquinhez e à inveja. Olhem o texto de Provérbios, capítulo 22, verso 9. O homem de olho bom é aquele que reparte o seu pão com o pobre. Agora olhem Deuteronômio, capítulo 15. A expressão olho mau aparece relacionada à recusa de ajudar o necessitado. E o próprio Jesus utiliza linguagem semelhante em Mateus, no capítulo 20, relacionando o olho mau com a reação diante da generosidade. Então, percebam como o texto começa agora a fazer muito mais sentido.
não ajuntem tesouros na terra. Onde estiver o tesouro, estará o coração. Tenham olhos bons, sejam generosos, não sejam avarentos, porque vocês não podem servir simultaneamente a Deus e ao dinheiro. Agora, existe uma sequência, e aí vem uma coisa que eu achei extremamente curiosa. A EBD espiritualizou justamente o versículo que falava de generosidade. Perceberam? Pense nisso. O texto poderia perguntar: você é generoso? A igreja é generosa? Mas a interpretação que foi apresentada acaba perguntando: você está captando corretamente a revelação? Perceberam a mudança? Saímos de uma pergunta sobre dinheiro e generosidade e entramos em uma pergunta sobre capacidade espiritual para entender a revelação. E isso, dentro da Igreja Maranata, tem uma consequência muito interessante. Por quê? Porque revelação é uma palavra central no sistema doutrinário da Igreja Maranata. Então, o foco deixa de ser o que eu faço com o meu dinheiro e passa a ser: eu consigo entender corretamente aquilo que está sendo revelado? Perceberam? São coisas completamente diferentes. E tem mais. Se você não entende o que está sendo ensinado, então o problema é você. Gilson Souza fez uma afirmação que merece a atenção. Ele disse, em essência: se o irmão está tendo problema para entender a palavra do Senhor, ele precisa verificar se os seus olhos eles não estão recebendo impurezas que estão prejudicando a sua capacidade de enxergar corretamente. Você percebe o perigo disso? Imagine, por exemplo, alguém ouvindo uma interpretação bíblica dada ali pela Igreja Cristã Maranata e ele começa a pensar: bom, mas isso não está correto. Então existem aí duas possibilidades. A primeira é: a interpretação da Maranata pode realmente estar errada. E a segunda é: a pessoa, ela pode não ter entendido o que foi dito, certo? Mas dentro dessa lógica aparece uma terceira conclusão, que foi apresentada por Gilson Souza. Você não entendeu porque os seus olhos estão contaminados. Então vejam só, o problema deixa de estar na má interpretação bíblica dada por quem ensina e passa para o ouvinte. Então o problema não está com quem ensina, está com quem ouve. E mais, coloca no ouvinte uma falha espiritual. Você não está vendo porque espiritualmente existe alguma coisa errada com você. Irmãos, não pode ser assim. Uma interpretação bíblica, ela precisa ser examinada. Quem ensina precisa demonstrar pelo texto por que a sua interpretação está correta. Mas, para completar o desmantelo nesta EBD, então vem a comparação com a catarata espiritual. Alexandre Gueiros, ele foi mais longe, a meu ver. Ele foi lá para Eli, citou Eli, que envelheceu e já não enxergava bem. E Alexandre Gueiros utilizou isso como a imagem do envelhecimento espiritual. E ele falou em catarata espiritual. A pessoa teria dificuldade para receber a luz. A palavra já não penetraria adequadamente. Olha, irmãos, como ilustração de pregação, alguém pode criar analogias. Sim, isso é muito comum. Mas nós não podemos transformar uma condição física de Eli automaticamente numa doutrina de catarata espiritual. Por quê? Porque o texto não diz isso, não tem nenhuma relação com isso. E existe novamente o mesmo perigo que nós identificamos na mensagem de Gilson Souza. Observem, você discordou? Você
já não vê como nós vemos? Você não concorda mais com as nossas invencionices chamadas de revelação além da letra? Então, você está envelhecendo espiritualmente. Você está com uma catarata espiritual. Você perdeu a sensibilidade à luz. Não, meus irmãos. Talvez a pessoa simplesmente ela tenha lido o texto e percebido que aquela interpretação da Igreja Maranata não corresponda ao contexto em que ela está sendo aplicada. Então, discordância não pode ser transformada em diagnóstico espiritual. O argumento ele precisa ser respondido com argumento. O texto ele precisa ser respondido com texto. Mas não parou por aí. Apareceu outro problema, o pão nosso de cada dia. Na semana passada eu já até havia chamado a atenção para isso. Alexandre Gueiros, ele ensinou que quando Jesus disse: "Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia", então Jesus ele não estaria falando do alimento material. O pão, segundo Alexandre Gueiros, seria então o alimento espiritual, a palavra revelada. E hoje ele repetiu isso. E foi ainda mais longe. Ele disse: o Pai Celestial sabe das nossas necessidades e por isso nós não precisamos pedir por essas necessidades básicas. E depois ele afirmou novamente que no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus não nos ensinou a pedir o pão material. Eu considero essa afirmação muito problemática. É possível encontrar na história cristã interpretações espirituais do pão. Sim, é possível fazer uma aplicação espiritual, claro. Jesus, ele é o pão da vida, a palavra de Deus, ela nos alimenta. Então, tudo isso é bíblico, é possível essas associações. Mas dizer categoricamente que Jesus não estava falando também das necessidades materiais, aí é outra coisa. Por quê? Porque o próprio contexto de Mateus 6 fala exatamente sobre isso. O que comer, o que beber, o que vestir. Jesus está falando sobre necessidades humanas concretas. E existe uma contradição curiosa dentro da própria aula de Alexandre Gueiros. Ele ensina duas coisas que são opostas. Ele diz que não precisa pedir e depois ele diz que nós devemos apresentar as nossas petições a Deus. Perceberam? Depois de dizer que nós não precisamos pedir, porque Deus já sabe aquilo que nós precisamos, então Alexandre Gueiros ele cita Filipenses capítulo 4, que diz: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes de tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições." Não é? Então agora pensem comigo. Primeiro, não precisamos pedir pelas necessidades básicas, porque Deus sabe o que nós precisamos. Ponto. Mas depois, aí ele vem e diz: apresentem a Deus todas as suas petições. Como é que nós podemos conciliar isso? Deus saber previamente a minha necessidade não significa que eu não possa pedir. Aliás, se esse raciocínio fosse válido, nós não precisaríamos pedir absolutamente nada, não é mesmo? Por quê? Porque Deus, ele conhece também as nossas necessidades espirituais, não é verdade? O fato de Deus saber não elimina a oração. A oração não existe para informar Deus sobre algo que ele desconhece. Não. Jesus, ele nos ensina relacionamento e confiança. Pai, dá-nos o pão necessário. Agora, sobre o amanhã cuidará de si mesmo. Vejam, outro detalhe. Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, Alexandre Gueiros, ele interpretou mais ou menos assim: quer dizer, eu cuidarei de ti e proverei
por tuas necessidades. Isso pode ser uma explicação sobre providência, mas não foi o que Jesus disse. A ideia é: não carregue hoje o peso de amanhã. Cada dia já possui os seus próprios problemas. Não sofra antecipadamente, não fique ansioso. Isso não significa que amanhã nada de ruim acontecerá. Não, não é isso. Nós sabemos, um cristão ele pode perder o emprego, ele pode adoecer, um cristão ele pode enfrentar uma dificuldade financeira, ele pode passar por um sofrimento, ele pode enfrentar uma situação de escassez. Não é verdade? A promessa do Evangelho, ela não é você nunca passará necessidade. Não. A promessa ela é muito mais profunda. Mesmo no vale, Deus continua sendo Deus. Mesmo na dificuldade, você não está abandonado. E agora vamos falar sobre o nada nos faltará. Da mesma maneira, nós precisamos ter cuidado quando nós usamos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não pode ser transformado numa promessa de que nenhum cristão jamais experimentará privações, né? Privações materiais. Por quê? Porque Paulo experimentou privações, os apóstolos experimentaram privações. A igreja primitiva experimentou privações. Cristãos foram perseguidos, experimentaram privações. Então, confiança na providência não significa garantia de conforto material. Ok? Bom, agora outra frase que me chamou a atenção. Alexandre Gueiros deu um exemplo de projeto de vida. Ele imaginou alguém dizendo o seguinte: eu quero ser um profissional muito competente, famoso, ganhar muito dinheiro e comprar determinados bens, uma casa. E depois ele responde: errado, errado. Como é? Como é mesmo, Alexandre Gueiros? O que exatamente está errado? Ser um profissional competente? Não. Ganhar bem? Também não. Então seria comprar uma casa? É isso? Bom, irmãos, é claro que não, não é? Então, desejar reconhecimento profissional, é isso que está errado? Também, isso não é necessariamente pecado, não é mesmo? O problema acontece quando essas coisas, elas se tornam o sentido último da existência. E existe uma diferença enorme entre ter projetos e fazer dos seus projetos o seu Deus. Um cristão, ele pode estudar, ele pode desenvolver uma carreira, ele pode desejar melhorar de vida, ele pode comprar a sua casa, ele pode construir um patrimônio, ele pode deixar patrimônio para os seus filhos, ele pode empreender, ele pode ser excelente em tudo aquilo que ele faz e ele pode fazer tudo isso para a glória de Deus. O Evangelho não exige que a pessoa deixe de possuir projetos pessoais, Alexandre Gueiros. Não mesmo. O Evangelho exige que os nossos projetos estejam subordinados aos valores do reino. Irmãos, vocês entendem isso? E agora vem uma parte bem interessante desta EBD. Os escravos de Jesus. Alexandre Gueiros falou bastante sobre a palavra servo. E ele explicou que a palavra grega significa escravo. Isso possui fundamento. Por quê? Porque Paulo realmente ele se identifica como servo, doulos de Cristo. Mas existe um cuidado importantíssimo aqui. Ser servo de Jesus não significa ser escravo de uma instituição religiosa. Ser propriedade de Cristo não significa entregar a sua consciência religiosa a homens, a líderes religiosos. Não mesmo. E essa diferença precisa ficar muito clara, irmãos.
porque existe sempre um perigo em ambientes religiosos hierarquizados e sectários. Então, começa assim: Jesus falou e eu obedeço. Perfeito, mas pode acabar assim: a liderança falou, essa é a orientação na obra, isso foi revelado nesta obra, então Deus falou, logo eu tenho que obedecer. Como se isso fosse obedecer a Deus, mas não é a mesma coisa. A pergunta continua sendo: quem disse que essa é a vontade de Deus? E essa afirmação ela pode ser examinada biblicamente, não pode? Ou eu tenho que acreditar cegamente que tudo aquilo que eles dizem que veio de Deus, veio de Deus? E se eles dizem que veio de Deus, mas isso que eles dizem contraria a própria Bíblia? Agora vejam uma parte bastante apelativa, inclusive com direito a choro de Alexandre Gueiros nesta EBD. Ele disse: cuida da minha obra e eu cuidarei de ti. Então Alexandre Gueiros ele contou uma experiência de um servo que teria ouvido do Senhor: cuida da minha obra e eu cuidarei de ti. Olha, irmãos, eu não tenho como avaliar uma experiência subjetiva de outra pessoa que eu nem mesmo sei quem é, porque ela nem foi identificada, não é? Mas eu tenho como avaliar o uso que fazemos dessas experiências pessoais. O fato é que existe um perigo enorme quando uma experiência pessoal se transforma numa espécie de fórmula a ser aplicada a toda uma comunidade. Vejam bem, agora virou regra. Eu cuido da obra, da igreja, e Deus cuida de mim. Irmãos, não podemos confundir as coisas. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não disse: buscai primeiro a obra de Alexandre Gueiros. Não, não foi isso. Reino de Deus não é sinônimo de uma denominação religiosa, muito menos de uma igreja que, a meu ver, tem dono, não é? A obra de Deus não pode ser automaticamente identificada com uma estrutura administrativa. Servir a Deus é muito maior do que cumprir atividades de uma instituição religiosa. E no caso da Maranata, o ativismo religioso ele é intenso, desgastante, desagregador de famílias e, ao final, né, você ainda não vai receber nenhum muito obrigado, não é? E se você não conseguir mais realizar todas as atividades e as convocações deles, eles ainda vão te descartar, não é? Se você adoecer, você pode ser simplesmente ignorado ou descartado porque você perdeu a sua utilidade para a obra, ok? Então vejam bem, cuidar de uma pessoa necessitada é reino. Amar o inimigo é reino. Perdoar é reino. Praticar justiça é reino. Visitar quem sofre é reino. Ser misericordioso é reino. E o que significa agora buscar a sua justiça? Esse é outro ponto exegético bem interessante. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Alexandre Gueiros imediatamente relaciona essa justiça ao sacrifício de Jesus, a justificação pela fé e a justiça de Cristo. Não, irmãos, essas são doutrinas cristãs até legítimas, mas não é aquilo que Jesus falou quando citou aqui justiça neste caso. Lembrem-se, vamos aqui, Sermão do Monte. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E depois ele diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não é? Então, vejam só, no Sermão do Monte, justiça não é apenas uma posição teológica diante de Deus, é também uma maneira de viver.
Buscar o reino e a sua justiça significa viver conforme os valores desse reino. Ser justo, ser misericordioso, ser verdadeiro, ser reconciliador, ser generoso, perdoar, amar, não retaliar, não vingar, não viver para acumular para esta vida. Então, nós não podemos transformar buscar a justiça apenas numa categoria doutrinária. Jesus está falando também de comportamento. E é aqui que nós devemos examinar a própria Igreja Cristã Maranata. Porque essa EBD ela poderia ter produzido uma reflexão institucional maravilhosa. Vejam só, imagine se Alexandre Gueiros tivesse dito o seguinte: irmãos, Jesus está falando sobre dinheiro. Então, nós também precisamos olhar para nós mesmos como instituição e responder: será que a Igreja Cristã Maranata está administrando corretamente aquilo que ela está recebendo dos membros? Será que a Igreja Maranata está sendo suficientemente generosa? Será que a Igreja Maranata está ajudando os necessitados como deveria? Será que a Igreja Maranata ela não estaria acumulando mais do que ela precisa? Será que a Igreja Maranata está sendo transparente com os seus membros, que são dizimistas? Será que os irmãos eles conhecem as contas da igreja? Será que o patrimônio da igreja está realmente a serviço das pessoas e do evangelho? Será que os pastores da cúpula da igreja, eles estão buscando prestígio no meio político e social? Será? Será que nós devemos buscar e aceitar comendas, homenagens políticas em câmaras legislativas, nomes inscritos em viadutos e rodovias? Será que nós, da cúpula, não estamos buscando poder quando nos associamos com políticos em épocas de eleições? Será que nós não estamos servindo a própria instituição em vez de estar servindo a Deus? Imaginem, irmãos, a riqueza de uma reflexão dessas. Mas não. Novamente a mensagem ela desce do púlpito para o membro. Você não seja ganancioso. Você não seja ambicioso. Você não queira acumular tesouros nessa terra. Você não queira prestígio. Você não queira poder. Você cuide da obra. Você seja um servo fiel. Você tenha bons olhos. Você capte a revelação. E eu volto a perguntar: e a instituição? E a Igreja Cristã Maranata? E os membros do conselho? E o presidente da igreja, Alexandre Gueiros? Hein? Irmãos, uma regra moral, ela precisa valer também para quem a ensina. Existe um princípio ético muito simples. Se uma regra é moralmente verdadeira, ela não muda de acordo com a posição da pessoa. Se acumular por ganância é errado, então é errado tanto para o membro como para o líder. Se buscar poder é errado para o membro, então é errado também para quem governa. Se buscar prestígio é errado para o membro, então é errado também para a instituição. Se o membro precisa reconhecer os seus erros, a instituição também precisa fazer isso. Se o membro ele precisa pedir perdão, a liderança também precisa fazer a mesma coisa. Se o membro ele precisa se reconciliar com alguém, a liderança também precisa fazer a mesma coisa. Se o membro ele precisa amar o inimigo, quem está no púlpito também precisa. Se o membro precisa prestar contas diante de Deus, quem administra aquilo que pertence à igreja possui uma responsabilidade ainda maior. Mas como o Alexandre Gueiros,
ele se recusa a apresentar prestação de contas. Como o Alexandre Gueiros, ele se recusa a explicar a questão da vice-presidência. E como o Alexandre Gueiros, ele se recusa também a explicar o porquê das recentes mudanças serem exatamente aquilo que é a vontade dele, é a preferência dele. E ele não precisa dar satisfação a ninguém. Então eu vou reformular o apelo emocionado que ele fez depois de dizer que você é um escravo de Cristo, não é? A frase correta, a meu ver, seria: cuide da minha obra, a obra da minha família, e que Deus te ajude, porque se depender de mim, não vai sair um centavo do cofre da minha igreja para cuidar das suas necessidades. E com base no que eu estou fazendo esse tipo de associação? Com base nos meus 20 anos de Igreja Maranata e como pastor dessa igreja, que eu estive recolhendo dízimos dos membros e enviando para o cofre central da igreja sem nunca ter recebido uma única prestação de contas daquilo que era feito com o dinheiro dos irmãos. Tá certo? E mais, se aparecesse alguma necessidade numa família de membros da igreja, eu tinha que fazer uma vaquinha entre os membros, porque era proibido usar o dinheiro da tesouraria da igreja para socorrer uma família necessitada. E essa é a grande ironia dessa série sobre o Sermão do Monte. Por quê? Porque quanto mais a Igreja Maranata ensina o Sermão do Monte, mais critérios ela oferece para que nós examinemos a própria Igreja Maranata. Olhem quantas coisas eles mesmos já ensinaram. Vamos recordar? Então, seja luz, pratique boas obras, tenha uma justiça superior à religiosidade meramente exterior, fale a verdade, ame seus inimigos, ore por quem persegue você, reconcilie-se, perdoe, seja manso, santifique o nome de Deus por meio da sua conduta, não acumule tesouros nesta terra, não busque poder, não busque prestígio, não sirva ao dinheiro. Que mais? Seja generoso, sirva aos irmãos. Que mais? Seja escravo de Cristo, enfim. Então, eu não preciso inventar nenhum critério novo. Todos os critérios para nós avaliarmos a Igreja Cristã Maranata estão sendo apresentados por eles mesmos. Então, a minha pergunta é muito simples. A Igreja Cristã Maranata aceita ser examinada pelos critérios que ela mesma está ensinando? E eu termino voltando para a questão dos olhos bons. Porque talvez aqui esteja a maior ironia da EBD desta semana. Eles pegaram uma passagem que está entre tesouros e mamon. Uma passagem que, no ambiente bíblico, está fortemente relacionada à generosidade e à avareza. E transformaram o olho bom principalmente na capacidade de captar corretamente a revelação. Ora, irmãos, Jesus não está preocupado apenas com aquilo que você consegue compreender, absorver. Jesus está preocupado também com aquilo que você faz com aquilo que você possui. Entenderam? Talvez a pergunta do texto não seja simplesmente: você está captando luz? Talvez a pergunta seja também: você é generoso? Onde está o seu tesouro? Quem é o seu Senhor? Deus ou Mamon? Perceberam? E essas perguntas elas precisam ser feitas ao membro da igreja, elas precisam ser feitas ao pastor da igreja, elas precisam ser feitas ao conselho presbiteral da igreja, elas precisam ser feitas a Alexandre Gueiros, elas precisam ser feitas a mim, a você, mas precisam ser feitas à própria Igreja Cristã Maranata. Porque a palavra de Deus ela não pode servir apenas para corrigir quem está sentado no banco.
ela também precisa alcançar quem está atrás do púlpito e, principalmente, quem administra o dinheiro, o patrimônio e o poder de uma instituição religiosa como a Igreja Cristã Maranata. Afinal, se os olhos forem realmente bons, talvez uma das primeiras coisas que eles devam enxergar seja a nós mesmos. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!